Monte da Transfiguração, o Deus Pai rasgou o céu e bradou 3 declarações sobre Jesus. Todo crente conhece essa história, mas o que ninguém te conta é o que está por trás dessa passagem. E quando você descobrir sua forma de encarar batalhas e dificuldades do dia a dia, nunca mais será a mesma. Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu novamente aqui com mais esse vídeo de história, religião e política, tudo junto e misturado. Como quem sabe, quem me conhece pessoalmente sabe que o meu dia a dia é os assuntos que eu mais gosto de tratar. Fica aqui, ligado que eu melhorei o cenário, melhorei a narrativa, estudei muito sobre performance de comunicação, algo que vocês pediram, algo que vocês deram feedback aqui mesmo nesse canal. E hoje não ia ser diferente. Hoje está contagiante, eu vou mostrar para você o padrão estratégico de Jesus, politicamente, historicamente, como ele usou antes dos seus maiores confrontos. Algo como história, política e uma boa teologia, que vamos identificar hoje nesse vídeo. Tá aqui mais um vídeo polêmico aqui no canal para você comentar depois, beleza? E te garanto, isso vai explodir a sua mente como você não percebeu isso antes. E antes de continuar, se inscreva no canal, ative o sininho. E esse conteúdo não é para qualquer um assim aleatório, é para quem faz do seu dia a dia algo profundamente baseado na palavra, sem favoritismo, sem se esconder no institucional, nas religiões e religiosos. É apenas uma mensagem final que vai servir para o seu dia a dia e para a sua vida, beleza? Vamos nessa pro vídeo. Monte da Transfiguração, Jesus estava com Pedro, Tiago e João. De repente, Moisés e Elias aparecem. Jesus se transforma em luz. E é aqui, nesse ponto, o céu se rasga e Deus brada 3 palavrinhas. 3 formando uma frase. Este é o meu filho. Ele não disse que é profeta, ele não disse que é líder religioso, ele não disse outra coisa senão filho. Esse é o meu filho, uma divindade de gênero confirmada, uma trindade revelada. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra comprazo significa uma satisfação, e uma satisfação no sentido total, amplo, completamente satisfatório, que Jesus é a única pessoa que nunca decepcionou o Deus Todo-Poderoso. Nele habita toda a plenitude do Eterno. Escute-o. E aí ele explica, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Escute-o. Moisés estava lá, Elias estava lá, mas a ordem foi do Pai. Ouçam Jesus. Ele é a palavra e o verbo vivo final. Beleza, até aqui todo mundo sabe, todo mundo conhece a história até esse ponto. Mas é aqui que tem um detalhe que muda tudo. Mas você sabe onde isso tudo aconteceu? Norte da Galileia. E sabe quantas vezes Jesus se retirou de momentos decisivos? Pelo menos 7 vezes foram registradas nesse momento. E não foi coincidência, foi puramente intencional, foi puramente estratégico. O epicentro do momento de retirada. Jesus não estava fugindo, ele não estava se apartando do momento. Jesus, ele estava se posicionando. E eu vou te mostrar exatamente os 5 segredos do norte. 1. Evitar confronto prematuro, antes da hora. Em Mateus 4,12, a palavra diz assim: quando Jesus soube que João fora preso, retirou-se para Galileia. Olha só a estratégia, olha só a magnífica transição. Jerusalém estava fervendo, era Sinédrio, era fariseus, era Herodes, era todo mundo de olho politicamente em tudo que estava acontecendo ali na região de Jerusalém. Se Jesus ficasse por lá na redondeza, provavelmente provocaria sua morte antes da hora. E aí, a história registraria como um fracasso, uma salvação fracassada, uma pseudo-salvação. E aqui, Jesus, ao se retirar, ele não estava com medo da cruz. Ele não pretendia cumprir nada antes do time. Então ele se recua para o norte, para a região da Galileia, novamente. Sabe quantas vezes eu e você perdemos batalhas porque quisemos lutar fora do time? No lugar errado, na hora errada e na oportunidade de ocasião errada? Nem todo confronto precisa ser de imediato, instantâneo, acontecendo nesse momento.
Às vezes, recuar, esperar não é gesto de covardia e medo, é de posicionamento. 2. O cumprimento de uma profecia messiânica. Mateus 4 vai conectar todos esses pontos. Ele cita Isaías 9 com perfeição. O povo que estava em trevas viu uma grande luz na região das terras de Zebulon e Naftali. Como um povo que andava em trevas e à sombra da morte, eles viram resplandecer uma grande luz. Isaías profetizou isso 700 anos antes de Mateus relatar. O Messias começaria entre esses povos marginalizados, nessa mesma perspectiva dita da Galileia dos gentios, como um lugar de desprezo, sem vigor, sem interesses de ocasião oportuna por aqueles que se achavam bons. Por que Jesus não começou no templo com aquela elite tão religiosa, de sabedores e paladinos da justiça a rigor da lei? Porque o reino de Deus não é para quem se acha santo, perfeito, iluminado, superior e de uma sabedoria que transcende. É para quem sabe o porquê foi chamado. Deus não vai chamar alguém porque é qualificado, ou porque é o top dos tops, dos conhecedores do conhecimento. Não! Ele qualifica quem ele quer chamar. Galileia é a prova disso. Bons líderes não espera os melhores chegar. Ele faz dos que chegaram se tornarem melhores dentro do ambiente. 3. Formar discípulos longe dos holofotes. Foi no norte que Jesus chamou pescadores. Gente sem diploma teológico, zero currículo religioso, zero visibilidade, zero prestígio, nada, absolutamente nada de visibilidade. Foi lá no norte que ele ensinou com liberdade, operou a maioria dos milagres, construiu a base de um movimento que mudaria o mundo dali por diante e muda até os dias de hoje, com fundamentos civilizacionais para a humanidade. O norte da Galileia foi o laboratório do reino, longe dos julgamentos do templo, de quem vivia lá, longe de pressão religiosa, longe de qualquer prestígio. Esse foi o tempo de errar, aprender, crescer com uma relação entre mestre e discipulado. Existia com confiança e um desenvolvimento em sinergia. Não era professor e aluno que silêncio e aprende. Não. Discípulo e mestre. Sinergia mútua desenvolvendo. Talvez Deus tenha tirado o centro dos holofotes, não para punir, mas para preparar. Teu norte, o meu norte não é exílio, não é fim, é discipulado, é amadurecimento da fé. 4. Alcançar os desprezados entre o templo de Jerusalém e as aldeias simples da Galileia. A Galileia era terra de gente misturada, menos puro, aquele negócio todo assim misturado de cultura, povos e tudo mais, culturalmente contaminada pros religiosos de Jerusalém. Definitivamente não eram bons o suficiente. Jesus vai caminhando entre os povos mais simples. E Jesus escolheu começar exatamente por ali, porque o mundo condenava os ser impuros. Não com os doutores da lei, mas com os impuros do norte. Quanto a religião constrói muros entre pessoas, Jesus atravessava fronteiras para resgatar os improváveis. Ele preferia os contaminados do norte do que com os santos do sul. O que isso diz sobre os dias de hoje nas igrejas? Quem busca a perfeição, quem busca a melhor igreja santa e perfeita, perfeitinha, assim és. Atente-se de onde veio os discípulos. Quem o mestre escolhia. Como ele escolheu os seus discípulos. 5. Preparo com intimidade em Deus. Olha só o padrão. Antes de escolher os 12 discípulos, Jesus orou a noite toda, Lucas 6:12. Antes da multiplicação dos pães, retirou-se, Marcos 6. Antes da cruz, Getsemane, Mateus 26.
antes da transfiguração, saiu, se retirou, foi para o norte. Jesus não se retirava por medo, ele se retirava por propósito. Não fugia do confronto, ele controlava o tempo para o confronto. Fixa isso. A transfiguração pode ser uma estratégia para te preparar e nos sustentar até o fim. Agora tudo se conecta. Faz sentido em tudo. Jesus está no norte, longe de Jerusalém, longe dos inimigos, no lugar certo. O céu se abre. Mas repara só na voz. A voz não vem de Jerusalém, vem da Galileia, a desprezada. Foi ali que Deus falou, isolado, com apenas 3 testemunhas. Deus não se manifesta onde a religião espera. Ele se revela onde há obediência e intimidade em sua presença. Para concluir e finalizar esse vídeo, vou deixar 3 perguntas. 1. Você tem percebido lutas fora de tempo, fora do time? Às vezes, Deus está dizendo, recua um pouquinho, avança depois, mas você está teimoso, você está insistindo, querendo medir forças com Deus. 2. Deus me tem incomodado para um norte em meio a um treinamento? Sabe aquele lugar que parece um exílio? Então, pode ser um treinamento que Deus quer te provar. Pode ser uma preparação. Aquela porta que fechou pode ser um redirecionamento. Aquela oportunidade que não deram, pode ser isso que estamos tratando aqui. 3. Eu me confundo com o momento de recuo com acomodação. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Sabedoria é saber que tempo é esse. No Monte da Transfiguração, 3 coisas foram ditas. Este é o meu filho, demonstrando identidade de Deus. Em quem me comprazo, uma aprovação. Deus dizendo que ele estava aprovando e estava inserindo ali toda a aprovação, toda a plenitude da divindade. Escute-o, autoridade. Há autoridade em Jesus Cristo. No norte, não é fraqueza, é sabedoria. Não é medo, é obediência. Não é fugir da cruz, mas para passar por meio da cruz no tempo certo. E aí? E você? Tem gostado? Tá ouvindo a voz de Deus aí? Ou a pressão da religião, daqueles que condenam? Tá seguindo Jesus ou a expectativa dos homens? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tocou o seu coração e falou com você de alguma forma, em algum ponto, compartilha ele com alguém. Você precisa entender, eu preciso entender, que recuar não é fracasso, é confiar e depender de Deus. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, para saber que você assistiu até o final. Onde é o meu norte? Vamos orar um pelos outros e assim é a Igreja de Cristo. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.